programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Olá, meus caros, programa Celebrai a Vida no Ar, na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. e Isabel Curlé. Lembrando que o programa traz notícias, dicas de saúde, estudos bíblicos e muito mais. Programa Celebrai a Vida. Cristo te convida a celebrar a vida. Olá, então, meus caros, estamos aqui para mais um programa Celebrai a Vida, sempre nas quarta-feiras, nesse horário, das 14 horas até às 16 horas. Eu e a Isabel, professora e também irmã em Cristo, estamos com esse programa que visa trazer notícias, dicas de saúde, curiosidades bíblicas, enfim, falando um pouco da temática bíblica e também da temática secular. Nós estamos já no segundo programa, estreou na semana passada, esse programa que eu fazia lá nos meus estudos, entre aspas, de casa, desde 2017, e o sonho está sendo realizado ao ser feito aqui nessa programação na Rádio Estrela de Davi. Já vou dando a saudação a todos, sejam bem-vindos, deixe seus comentários. Passo a vez para a saudação também da Mãe Isabel. Boa tarde a todos, paz do Senhor. Vamos então dar continuidade ao programa, sejam todos bem-vindos. Compartilhem essa programação, porque alguém pode estar precisando ouvir, né, essas mensagens. Amém? E nós já vamos escutar um hino intitulado Se Apodere de Mim, de minha autoria, Bruno G. Vê se já está no ponto, então pode soltar Se Apodere de Mim. Apodere de mim, guia o meu ser, mora em meu coração. Rios de água viva, tu vais fluir dentro do meu ventre, grande satisfação. Toca em mim com brasas vivas, mude a minha vida. Ó Espírito, dai-me os teus talentos, edifique o meu templo. Ó Espírito, meu vazio, transborda o meu cálice da tua unção, selo da promessa que me garantiu a vida eterna no dia da redenção. Toca em mim com brasas vivas, mude a minha vida. Ó Espírito, dai-me os teus talentos, edifique o meu templo. Ó Espírito, toque em mim com brasas vivas, mude a minha vida. Ó Espírito, dai-me os teus talentos, edifique o meu templo.
ó Espírito, ó Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, se apoderes de mim, se apoderes de mim. Que o Espírito Santo se apodere de nós, amém? Queremos ser guiados, instruídos por Ele, que é conselheiro, né? E agora, irmãos, eu vou pedir que vocês que estão agora podendo abrir a Bíblia, que abram a palavra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma palavra bem conhecida, mas eu gostaria de refletir um pouco, porque muitas pessoas, nós todos como pessoas, seres humanos, nós temos urgência em tudo. Nós queremos o trabalho abençoado urgente, né? Nós queremos a cura urgente, a libertação, tudo a gente quer rápido demais. Nós temos este senso imediatista, e isso faz parte dos seres humanos. Nós somos assim. Mas Deus, Ele nos ensina a sermos pacientes. A paciência que Ele desenvolve em nós é uma virtude. Eu mesma, no caminho, na jornada, desde que eu comecei com Jesus em 2008, a caminhar com Jesus desde a minha conversão em 2008, o Senhor tem trabalhado muito em mim paciência, né? E chega um momento, irmãos, vocês que estão me ouvindo agora, que vocês sabem que não adianta espernear, não adianta chorar, que é no tempo de Deus. E Ele ensina, e Ele instrui. Ele ensina nós até sermos mansos, porque não é como nós queremos, é como Ele quer. E quando Deus nos ensina a termos paciência, a esperarmos nele com fé, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não queira o melhor para nós. Pelo contrário, Ele, como Pai amoroso, zeloso, que tudo sabe, Ele está nos preparando para nos dar o presente, para nos dar a recompensa. Amém? Então, essa palavra em Eclesiastes sempre foi uma lâmpada para mim, porque quando eu começava naquela ansiedade de querer para já as coisas, eu lia e entendia que Deus tinha um propósito na minha espera, assim como tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão agora nos assistindo, que estão assistindo esse programa, que irão assistir posteriormente, né? E saber que Deus não vai dar bênção nenhuma para os filhos se não for para a edificação do mesmo e do outro. Tudo tem um propósito, Deus trabalha com propósitos.
E eu quero contar um relato aqui rapidamente, porque o nosso programa tem vários blocos, né? Em várias partes. Mas eu sinto de falar porque alguém precisa ouvir isso. Que há um tempo atrás, eu me lembro que eu queria muito um trabalho numa escola onde eu morava, em São Leopoldo. E eu enviei currículo e eu ficava ali pedindo para o senhor, eu quero trabalhar lá, eu quero dar aula lá. Era uma escola de nome, vamos dizer assim, famosa. E eu queria essa oportunidade, queria que o pai abrisse essa porta para mim. E eu fiquei em oração, pedindo. E eu fui chamada para entrevista, eu fiz testes. Na época a gente tinha que fazer uma prova, né, as professoras, uma entrevista. E eu fui finalista. Ficou eu e um mexicano, um nativo, que estava morando no Brasil. E eu já fiquei meio assim, porque geralmente, né, as pessoas acham que por ser nativo sabe ensinar. Não é bem assim. Ele sabia tudo de espanhol, mas não sabia ensinar. Mas tudo bem. E realmente ele ficou com aquela vaga naquele momento. Ele ficou com a vaga. Eles gostaram muito de mim, mas preferiram, né, dar o trabalho para aquele mexicano. E eu me lembro que eu fiquei muito triste. Né? E eu falava assim, senhor, mas eu sou sua serva, eu sou sua filha, eu pedi esse presente para o senhor, né? Mas tudo bem, passou uns 6 meses, eu me lembro disso, bem. Aquela diretora, ela entrou em contato comigo, que eu fiquei trabalhando em outros lugares, né? E disse assim, Isabel, tu ainda queres trabalhar conosco? Tu tem interesse ainda em trabalhar conosco? Eu disse sim, eu estava já feliz ali pensando, porque o nosso professor voltou para o México. E se tu quiseres, então vem aqui conversar comigo. E eu fiquei, nossa, muito feliz, né? E eu voltei lá e Deus preparou de uma forma tão maravilhosa, que tudo que Deus faz é maravilhoso mesmo, que eu, além de ser contratada, eu fui contratada com o valor que eu queria ganhar. Porque todos os outros professores lá ganhavam por hora, a gente chama de horista, né? Mas eu conversei com ela e disse, não, eu não quero por hora, eu quero um valor fixo, mensal, porque eu tenho experiência, aí a gente tem que se valorizar também, né? Eu tenho experiência e é assim que eu quero, eu gostaria que fosse, né? E ela aceitou, porque ela precisava. Então, vejam bem, 6 meses depois, Deus me colocou naquela escola, ganhando como eu queria, me botou por cabeça, porque Deus nos coloca por cabeça e nunca por cauda. Aqueles que creem no Senhor, isso é promessa do Pai. E eu tive a oportunidade, fiz o que eu queria. Então foi no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus. E Deus, ele nos recompensa, ele recompensa a nossa fé. Porque além de tudo, daquele rapaz ter voltado para a sua terra natal, todos os alunos que eram deles, eu tive que reensinar, porque eles diziam que ele não sabia ensinar. Ele só era nativo, mas ele não sabia ensinar, ele não era professor. Então Deus me honrou duplamente. Amém? Então essa é a mensagem, a reflexão que eu gostaria que eu trouxe para vocês, porque talvez agora você está aí pensando, eu quero aquele emprego, eu quero aquele trabalho, não ganhei, mas Deus está preparando algo para você, se você crê no Senhor, se você espera em Deus, Ele vai te justificar, Ele vai te honrar. Amém? Então, aí está a palavra, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de ser feliz, há tempo de viver bem ou de ter provações, e tudo é do querer do Senhor. Ele trabalha da forma que Ele quer. E nós devemos ser gratos, até mesmo porque até quando
se pensa que é um momento ruim, tem algo a ser passado por nós, ou melhor dizendo, há uma reflexão, há uma lição dada da parte de Deus. Ok, então vamos seguindo com o programa Celebrai a Vida. Agora vamos com mais um hino e já voltamos com mais quadros aqui, sendo já o quadro News. O hino agora, Eu Navegarei. Celebrai a Vida. Agora nós vamos para o quadro Notícias. E nessa oportunidade vamos falar não só dessa, mas uma outra notícia também, que tem a ver com a questão do evangelismo e da perseguição daqueles que levam o evangelho para os quatro cantos da terra. Pastor é espancado, tem cabeça raspada, é humilhado em desfile. Esse pastor foi espancado, torturado, teve a cabeça parcialmente raspada por extremistas do hindus na Índia, sendo obrigado a desfilar pelas ruas da cidade juntamente com outros cristãos. Os cristãos foram exibidos como troféus, com os sapatos vermelhos amarrados no pescoço. Depois de ter sua cabeça parcialmente raspada, o pastor ainda teve sapatos velhos e chinelos amarrados no pescoço, sendo obrigado a desfilar pela vila, lá no local de Sindega, juntamente com outros cristãos. Os extremistas hindus ainda queriam forçar o pastor a cantar um cântico idólatra de adoração ao deus Ram. E aconteceu precisamente com mais 60 e 70 outros cristãos. Já uma outra notícia que tem a ver com isso também, na última, aliás, já faz algumas semanas, dia 26 de setembro, o pastor Razin, ele morreu vítima de meningite e foi ser enterrado num local que pertencia aos muçulmanos. Então, o seu corpo foi exigido que fosse de imediato tirado, ou que ocorresse a exumação. Do contrário, iria sobrar para sua própria família. Então veja bem, levar o evangelho para locais de conflitos, para Ásia, Oriente Médio, é bastante complicado. Eu creio que seja até dom de Deus mesmo a pessoa ter essa coragem para pregar o evangelho, seja gente de outros países indo até lá, ou até mesmo os que se convertem lá, porque é a mesma coisa que na era dos cristãos primitivos, como o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros foram perseguidos. Esses sofrem constantemente porque lá eles não aceitam Jesus Cristo, porque de fato eles não creem que Jesus seja filho de Deus. Está tudo ok, tivemos um problema técnico e vamos retornando com o quadro, com aquilo que a gente estava falando, que fomos interrompidos aí por um problema técnico. Então eu estava trazendo duas notícias referente ao evangelho e a igreja perseguida no mundo do Oriente Médio, o mundo árabe, onde lá se tem outras religiões, onde existe a teocracia islâmica, onde existe a falta do respeito ao seu semelhante, aos direitos humanos, onde é muito dificultoso pregar o evangelho, qualquer palavra pode ser ruim, qualquer ação, inclusive, às vezes em outros países muitos têm que ficar em cavernas, isolados, porque se manifestarem que são cristãos sofrem. Inclusive tem um site titulado de Portas Abertas que relata muito isso, que faz essa própria evangelização e apura os dados.
Por exemplo, na China, lá até as Bíblias são confiscadas. Então a coisa é bastante complicada. E nas notícias que eu trouxe, o pastor teria sido violentado, sua cabeça raspada, colocaram sapatos no seu pescoço, assim como em outros cristãos. E na outra notícia, um pastor que faleceu foi enterrado no cemitério muçulmano. Quase que deu uma pequena guerra ali entre eles. Isso porque são extremistas. Porque se for analisar bem a religião, seja muçulmana, seja islâmica ou hinduísta, islamismo e muçulmano é a mesma coisa, que segue a Torá está ali, mas é exatamente a própria Bíblia deles, vamos dizer assim. Lá se preza por respeitar o próximo. Exato. Bem como no hinduísmo, que é o Bhagavad Gita, também. Só que os radicais extremistas, eles acabam fazendo coisas terríveis. Como eu estava até falando, quando fomos interrompidos, é a questão do extremismo também na própria religião cristã. E eu falava dizendo que é necessário você ser equilibrado, porque a temperança é um fruto do Espírito. Não adianta você também fazer algo parecido aos outros que você condena. É tudo com equilíbrio. Salomão já dizia, nem exatamente que não poderia ser ímpio e nem justo, porque senão se destruiria a si próprio. Então tudo isso tem que ser analisado, ok? E essa questão é bem polêmica, porque muitas vezes as pessoas, elas já têm assim aquela vontade de fazer mal para os outros e usam a religião como forma de, como é que se diz, usam a religião como uma desculpa, né? E isso a gente sabe que é um grande equívoco, né? Muitas religiões usam, é para Deus, até usando o nome de Deus em vão, fazendo mal para as pessoas. Totalmente contra aquilo que Deus nos ensina, que é respeitar, amar uns aos outros, né? Então, realmente fazer missões, dependendo do país, é uma verdadeira batalha, né? Tem pessoas que acham assim que nós, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos liberdade para evangelizar. A gente ainda temos, né? Esperamos que continue. Mas existem países que realmente os missionários estão lá por muita valentia, por muita garra mesmo, né? Porque são totalmente perseguidos, né? Sofrem muito. Então, nós temos que aproveitar este momento que nós temos, eu digo esse momento aqui no Brasil, que nós temos essa liberdade ainda de evangelizar, de ensinar, né? Fazer aquilo que Deus nos instruiu, né? É isso. Só queria acrescentar ali que o livro do muçulmano é o Corão, né? E lá no próprio Alcorão, assim como também no Bhagavad Gita dos hindus, que tem a ver com as notícias que nós trouxemos, é prezado ou se pede para que respeitar as religiões e o próximo. Lamentavelmente os extremistas não pensam assim. Nós temos até inclusive aqueles que matam em nome de Deus, que viram terroristas ou viram como homens bombas para matar pessoas, dizendo que Alá mandou, dizendo que Deus mandou, dizendo que isso mandou. Na realidade é o Deus desse século, o próprio maligno, que veio para matar, roubar e destruir. Então tá aí a reflexão sobre essas notícias referente à dificuldade de pregar o evangelho nesses locais de conflitos, e que muitos não gostam ou até mesmo nem querem ir, gostam de ficar mais na zona de conforto pregando no Brasil da vida, às vezes ganhando um dinheiro fácil e não fazendo missão.
Contrapartida, aqueles que são mais tementes a Deus, vamos dizer assim, que entendem a sua chamada, vão e fazem, não se importam inclusive de perder as suas próprias vidas, porque sabe que perdendo essa vida encontrá-la a outra, ou encontrará outra que é a vida eterna, assim como Jesus disse que aquele que perder essa vida encontrará a vida eterna, e aquele que não perder essa vida não encontrará a vida eterna. E por outro lado também a reflexão sobre a questão de direitos humanos e de extremismo, que tem que ser analisado tanto no contexto de sociedade cristã como também no contexto de sociedade comum secular, ok? Então foi o quadro News. Mais alguma coisa para falar? Também é um adendo sobre esse assunto que é bem interessante até e polêmico, né? Como eu falei antes, que os próprios apóstolos, né? Os discípulos no tempo de Jesus, antes mesmo, já sofriam perseguições, né? Antes mesmo. Então, continua, né? Continua, mas antes até era pior, né? Porque aquele que falava em Jesus, ou falava no que iria vir, enviado de Deus, já sofriam muitas perseguições, né? E muitos até morreram, como vocês sabem. Chegou um momento que eles morreram por ensinar, né? Então hoje nós estamos assim num tempo bem confortável realmente. No Brasil, no né? Brasil, no Oriente Médio, falando, tá até pior no Oriente Médio. Sim, falando em questão Brasil, né? Nós brasileiros, que nós temos esse conforto de poder falar em Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer pessoa, a gente sabe que no máximo que tu vai receber é uma cara feia de alguns que não aceitam, né, ouvir, mas não vão sair te metralhando, né, enfim, te apedrejando, porque nós temos ainda, graças a Deus, ainda neste momento essa liberdade, tá? Só um adendo. Sim. E mesmo assim, volta e meia acontece alguns casos bastante estranhos, como uma vez ocorreu, acho que foi ano passado, o pregador foi levar o evangelho, um panfletozinho de Jesus te ama numa comunidade, acho que foi no Rio de Janeiro, o camarada matou ele e ainda fez uma crueldade de pegar o seu próprio coração. Nossa. Então, realmente, ou beber seu sangue, uma coisa assim, foi um caso bastante terrível. E a gente tem que estar vigiando constantemente e sendo sábio, porque as coisas não são fáceis. Nós temos que ter sabedoria. Então vamos ouvir mais um hino, já já a gente volta com mais reflexões, com mais informações. O hino Me Disse Que Me Ama, de Jesus Adrian. Um hino espanhol para vocês. Estamos de volta com o programa Celebrar a Vida, Cristo Te Convida. Vamos agora para o momento da dica de saúde com Isabel. Ela vai falar sobre a importância de beber água para o nosso corpo. Então tá, pessoal. Agora é 8 minutos para as 15 horas. Então, quadro Dicas de Saúde. Por que beber água é tão importante para o corpo? Você provavelmente sabe que beber água é bom para a saúde. Mas você sabe por quê? Muitas funções do corpo dependem dela para funcionar corretamente. Precisamos de água, por exemplo, para digerir alimentos, absorver nutrientes, regular a atividade do corpo e evitar toxinas. Consumir com mais frequência tem muitos benefícios. Então eu vou agora listar, né, alguns benefícios de beber água. Nós sabemos que beber água é vida. Muitas pessoas dizem, água é vida. Realmente, nós não podemos ficar sem beber água, né? A gente até pode passar, né, Bruno, às vezes um tempo sem comer, mas não podemos ficar sem beber água. Nós precisamos nos manter hidratados, né? Então, a água, ela ajuda a perder peso. Embora beber muita água por si só não emagreça, o líquido provoca saciedade
e pode fazer com que você coma menos. Verdade, às vezes você está numa dieta ali e tá com vontade de comer aquele brigadeiro, né? Eu, por exemplo, sou uma formiga, adoro doce. Aí eu penso assim, não, mas eu não posso comer esse brigadeiro. O que eu faço? Água. Toma água, vou tomando, até que chega um momento que eu tô cheia de tanto beber água, já passa um pouco aquela vontade, né? Então a água ajuda a perder peso. Melhora a pele, com certeza. A água melhora a elasticidade e a hidratação da pele, dando uma aparência mais saudável e jovem, renova tudo. A água renova as células, muito importante. Seja no verão ou no inverno, sempre tomar água, gente. E não é refrigerante, não. Nós estamos falando em água, né? Estimula o cérebro. A água é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Mesmo uma desidratação leve pode prejudicar a concentração, o raciocínio e a memória. Melhora do desempenho físico. A água funciona como combustível para os músculos e células, como eu acabei de dizer, né? Aumentando a disposição e desempenho nos exercícios. Por isso que antes de nós fazermos exercícios e depois também temos que levar a nossa garrafinha, tomar o nosso líquido, né? Por quê? Porque nós vamos suar. Com certeza ali vai sair bastante líquido também do seu corpo, né? Vai fazer uma renovação. Auxilia na digestão. O líquido ajuda a absorver os nutrientes dos alimentos, que consumidos regula o intestino e previne a prisão de ventre. Então você que tem muita prisão de ventre, tome água. Mantém os rins saudáveis. Tomar bastante água é muito importante para os rins funcionarem corretamente. O hábito também ajuda na prevenção de pedra nos rins, né? Combate doenças. A ingestão de água pode ajudar a reduzir congestões, auxiliando na prevenção de gripes e resfriados. E evita a desidratação. Não beber água em quantidade adequada pode levar à desidratação, uma condição potencialmente grave, cujos sintomas incluem boca seca, dor de cabeça, cansaço e tontura. A grande pergunta: quanta água devo tomar por dia? Você já deve ter ouvido falar que é necessário beber 8 copos de água por dia, mas o fato é que não existe uma fórmula única que serve para todos. A quantidade diária de líquido que uma pessoa precisa ingerir depende de vários fatores, incluindo idade, seu peso, atividade física realizada e condições climáticas. Por exemplo, você precisa se hidratar mais ao fazer exercícios ou em dias mais quentes, ou ainda se tiver febre, vômito, diarreia. Idosos e gestantes também devem tomar mais água. Uma dica também aqui muito importante é que nós temos que observar a cor da nossa urina. Por exemplo, se a tua urina estiver clarinha, por exemplo, a urina amarela clara é a cor ideal, tá? Então, quanto mais clarinha ela tiver, melhor. Tá? Às vezes você vai ali, a sua urina está muito forte, né? Muito concentrada. Tem que tomar mais água. Isso mostra, o corpo está mostrando, ó, precisa tomar mais água. O nosso corpo é um órgão tão perfeito, que tudo que Deus faz é perfeito, né? Que Ele mesmo lhe dá os avisos pra gente. Nós temos que estar ligados, observando, né? Então, se foi no banheiro, urina muito concentrada, eu tenho que tomar mais água, eu tenho que tomar mais líquido. Depois diz assim: beber água em excesso faz mal? Tudo que é demasiado faz mal. Como o irmão Bruno já estava falando antes, nós temos que ter equilíbrio. Tudo em qualquer coisa que é demais vai prejudicar. Eu já trago uma curiosidade. O sujeito uma vez bebeu mais de 3 litros de água e veio ao óbito. Por dia, né, claro? Sim, é uma pessoa que exagerava, né? E aqui mesmo diz, beber uma quantidade excessiva de água de uma vez só faz mal e pode ser até perigoso, porque sobrecarrega os rins
e provoca a perda dos estoques de sódio no sangue, tá? Então, nós temos que tomar ao longo do dia para não prejudicar o organismo e manter um padrão de hidratação, certo? Então, é aquilo que nós estávamos comentando há pouco. Tem que saber tomar. Eu não vou tomar agora um barril de 5 litros de uma vez só. É aos poucos, tá? Porque é a mesma coisa assim, por exemplo, o sal. Agora falando em sal. Se você vai colocar muito sal na comida, vai ficar muito temperado, vai dar problema. Se colocar, né, menos, vai ficar sem gosto. Então nós temos que saber temperar. A mesma coisa é a água, saber tomar, né? Então essa é a dica de hoje. E também outra coisa importante é que cerca de 20% da água que precisamos tem no alimento. Por exemplo, frutas, legumes, sopas estão entre os que mais tem água na composição. Então assim, eu gosto de tomar água, tudo bem, vou ter que tomar minha água na garrafinha, no copinho, mas também tem essas frutas que tem mais líquido, né? E no verão nós precisamos usar essa ingestão de frutas, né? Que vai ajudar também na sua digestão. Algum comentário? Exatamente, dá preferência sempre à água pura, que é uma recomendação. Sim. Para o controle do peso. E geralmente até fazer algum adorno, colocando uma fatiazinha de limão ou de laranja para estimular a própria digestão. Isso. Então é isto. Esse foi o quadro Dicas de Saúde referente beber água. Alguém já comentou aí? Sandra dos Santos, Pai do Senhor. Sandra, seja bem-vinda novamente, Sandra. Muito obrigada por sua participação. Nós vamos já para mais um hino. O hino dessa feita é do Vaguinho, Deus de Promessas. Deus de promessas, com certeza. E o que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para mentir, né? Números 23, 19. Se arrepender. Isso, também, para se arrepender. Agora quero falar com você sobre apoiadores, né? A OLA, que é a minha escola de idioma, está apoiando o programa Celebrai a Vida. E se você que tem também o seu negócio, está querendo divulgar em uma empresa, uma rádio cristã, né, de credibilidade, que já está há anos aqui na cidade, no município de São João Batista, fale conosco, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, né? 48 991 801 595. E venha apoiar esse programa, que você vai estar ajudando também a obra, né? Você vai estar divulgando bênção para as pessoas, edificação, sementes de fé, palavras, né? Ensinamentos. Vale a pena investir. Então você vem apoiar, nós estamos abertos, né, para esses novos apoiadores, e sou grata a cada um de vocês que estão nos assistindo. Compartilhe essa live, deixe seus recados, amém? Vocês são sempre bem-vindos. E vamos agora para o momento da curiosidade bíblica, onde a gente traz algumas coisas interessantes para aqueles que querem aprender da palavra do Senhor ou das curiosidades em si. Muitos não sabem, mas a Bíblia em português só surgiu no século XVIII, exatamente, por João Ferreira de Almeida. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos possivelmente depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com de Diniz de 1279 para 1325.
A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3. No Antigo Testamento foi escrito em hebraico e no Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia, por mais que muitos pensem que sim, pois não se segue no Velho e também no Novo uma ordem cronológica. Assim como no Novo, o livro de São Mateus não é o livro mais antigo do Novo, e sim São Marcos. Já no livro do Velho Testamento, ou o mais velho de toda a Bíblia, é o livro de Jó. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia, portanto, é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, como falei, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, como já falei. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, veja bem, eu falei que era Marcos, sim, exatamente, Marcos é mais velho do que São Mateus, mas não é o mais velho do Novo Testamento também, já corrigindo aqui. É sim o livro de Tiago, que fora escrito em 45 a 48 depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra onde? No livro da rainha, a rainha Esther, capítulo 8, versículo 9. Qual o menor versículo da Bíblia? Os menores versículos da Bíblia se encontram em Êxodo 20, 13 e tem apenas 10 letras. Não matarás. Agora a Isabel vai falando alguns outros dados curiosos. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. E qual o menor capítulo da Bíblia? O menor capítulo também se encontra em Salmos. É o Salmo 117, que conta com apenas 2 versículos. Qual o maior livro da Bíblia? Sim, o maior livro da Bíblia é o livro, obviamente, de Salmos, que tem 150 capítulos. E qual o menor livro da Bíblia? É a segunda epístola de João, que é o menor, possuindo apenas 13 versículos. Então essas foram as curiosidades para o quadro Curiosidade Bíblica. Vamos ouvir mais um hino e já já voltamos. Agora o hino pode ser aleatório, qualquer um aí que estiver disponível. Eu não sou sozinho, tenho um amigo que me acompanha todos os dias. Eu não corro perigo, estou protegido pelo divino guardião. Eu não fico desesperado, conheço muito bem aquele que está do meu lado. Ele sempre estende para mim as suas mãos. A minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia, o meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. O meu Deus é tão maravilhoso, meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. Reservado pra mim quando chegar o fim.
retroceder, voltar a se esmorecer, a honrar o meu Salvador. Eu não posso fazer nada sem a ajuda dele, por isso entreguei-me a ele. A minha vida pertence ao Senhor. A minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia, o meu refúgio, o meu escudo, a minha alegria. O meu Deus é tão maravilhoso, meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. Acompanha todos os dias. Eu não corro perigo, estou protegido pelo divino guardião. Eu não fico desesperado, conheço muito bem aquele que está do meu lado. Ele sempre estende pra mim as suas mãos. A minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia, o meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. O meu Deus é tão maravilhoso, meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. Estou sem rumo, um belo futuro está reservado para mim, quando chegar o fim. Eu não vou retroceder, voltar a se esmorecer, tão ao meu Salvador. Eu não posso fazer nada sem a ajuda dele, por isso entreguei-me a ele. A minha vida pertence ao Senhor. Minha rocha, minha força, o meu pão de cada dia, o meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. O meu Deus é tão maravilhoso, meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. A minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia, o meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. O meu Deus é tão maravilhoso, meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. Jamais me deixará no fundo do poço. Jamais.
fundo, depois de ouvir um hino autoral intitulado O Meu Deus é tão maravilhoso, jamais vai me deixar no fundo do poço. Amém. Vamos fazendo a reflexão em Jeremias 29:11, que nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso aqui é uma palavra muito boa, maravilhosa, de edificação para aqueles que às vezes pensam que Deus não está olhando para si, que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não pensa que Ele está sofrendo e que quer que a sua vida seja mudada. Muitos chegam a questionar: Deus virou as costas para mim, Deus não quer saber de mim, Deus não tem um futuro, um projeto na minha vida. Lendo engano, o Senhor tem sim sempre algo melhor para todos nós, principalmente para aqueles que nele crê, pois como diz em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, que não subiram ao coração de Deus, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam fazem a sua vontade, amam a Ele sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Desta forma, com toda certeza, o Senhor tem o maior prazer em abençoar o seu filho, a sua filha, seu filho obediente. Deus tem um amor tremendo ao ponto de dar oportunidades para aqueles que estão vivendo uma vida tortuosa. Ele é longânimo, não quer que ninguém pereça. Imagine para você que está no caminho do Senhor, ou está na labuta, passando às vezes provações, mas lembre que o Senhor sempre estará convosco, assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, assim como estava com Daniel na cova dos leões, com os apóstolos, com Paulo e Silas na prisão e tantos outros exemplos de personagens bíblicos que a gente pode citar. Então creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida, faça a sua parte, força tendo bom ânimo, que muito em breve, no momento, na hora do Senhor, porque não é no nosso querer, não é no nosso momento, não é na nossa hora, mas sim na dele. E como diz a palavra, um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos um dia. Então o relógio de Deus funciona diferente do nosso aqui na terra, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então espere, creia nessa palavra, espere com paciência no Senhor, que esse seu problema vai ser resolvido, que essa sua situação é passageira. Em breve você vai sair desse calabouço, em breve você vai emergir desse deserto, desse sofrimento, e vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor preparou a bênção, o Senhor preparou aquilo até mesmo que você jamais imaginou para lhe surpreender, seja com bênçãos nessa vida e principalmente com a vida eterna. Então está aí a reflexão acerca desse texto, desse versículo bíblico. Se a Isabel tem algo a acrescentar, se tiver, tá aí a oportunidade, senão nós vamos já ouvir outro hino para ir para o outro quadro. Não, pode pedir o hino. O hino? Sim. Então vamos ouvir um outro hino, pode ser qualquer um aí que estiver na programação, aleatório. Já a gente vem com o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia. E também não se esqueçam de deixar os seus mensagens, seus pedidos de oração, que no final da programação nós iremos orar. Baby, you give me ice and fire.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Voltando com o programa Celebrar a Vida, Cristo te convida, vamos para o quadro derradeiro do programa, conhecendo melhor a Bíblia. A Bíblia não dá. A Bíblia. Exatamente. Nós vamos falar sobre a importância de estudar a mesma, a palavra do Senhor, a Bíblia, ou Bíblios, que já falamos numa outra oportunidade, que quer dizer livros. Vamos lá. Muitos são contra o ensino bíblico, muitos são contra a teologia, muitos são contra fazer um estudo sistemático da palavra de Deus, achando que inclusive é coisa da carne, é pecado, porque a letra mata, o Espírito vivifica, tem que ser tudo pelo Espírito. Mas será que é isso mesmo? Será que o Senhor não recomenda a nós examinar as Sagradas Escrituras? Pois, certa feita, ele disse: o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. O apóstolo Pedro chegou a dizer que é para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já disse: examinai tudo e retém o bem. Então, da onde que tiraram essa máxima de que estudar a palavra ou estudar mais com afinco os livros da Bíblia e até outras coisas, outros assuntos que fazem referência à palavra do Senhor é errado? Alguns afirmam que o crente não precisa de ensino, pois o Espírito guia tudo. Procuram apoio das Escrituras, por exemplo. João diz: não tendes necessidade de alguém que vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. 1 João 2,27, quer dizer, muitos alegam com esse fundamento que não precisa ler a Bíblia porque o Espírito direciona tudo, que o Espírito faz tudo. Será que é isso mesmo? Olhando melhor o contexto, percebemos que João alerta os discípulos sobre o perigo de deixar a verdade que já aprenderam para seguir enganadores. Então o contexto de 1 João 2, 26 ao 28, se você só pegar o versículo 27, pode dar a entender que realmente João é contra o estudo, mas a gente não pode exatamente fugir do contexto que tem a ver com o 26 até o 28. Tudo tem que estar dentro do seu contexto, não vira pretexto para heresia. Portanto, ali não está sendo vedado, proibido o ensino, o estudo, mas sim irmos para um extremismo maior. Qual é o extremismo maior? É você confiar mais no conhecimento, mais em si, do que na palavra de Deus. Salomão já vai dizer lá em Provérbios para não confiar nos seus próprios pensamentos. E a palavra no Velho Testamento fala muito sobre a questão do Velho e no Novo, somente no Novo, sobre a questão de dar ouvidos a outros tipos de ensino, ainda que viesse inclusive um anjo. Essa doutrina seria anátema. Alguns aplicam às pessoas erradas as orientações que Jesus deu aos apóstolos.
O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque vós será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito que fala em vós. Mateus 10, 19 e 20. O Espírito revelou o Evangelho diretamente aos apóstolos, mas eles deixaram essa mensagem escrita para gerações posteriores. João 20, 30 e 31. Hebreus 2, 1, 4. 2 Pedro 1, 12 e 15. A pessoa que não estuda negligencia a palavra de Deus. Esse texto que acabamos de ler de João e também, principalmente, São Mateus 10, 19 e 20, não é para se preocupar que na hora o Espírito Santo vai lhe tocar, vai colocar a palavra na sua boca, mas você tem que ter no mínimo um conhecimento básico, no mínimo algum estudo, porque do nada fica-se difícil. Não que Deus não possa operar, mas é necessário sim você fazer a sua parte. É necessário sim você sair da zona de conforto, estudar, perquirir, buscar, se informar, porque dificilmente é a mesma coisa que você vai se preparar para esse programa. Se nós não tivéssemos preparado nada para falar aqui no programa, iríamos ficar aqui às vezes até meio perdido, sem norte, no mínimo um rascunhozinho para ajudar. Então é necessário ter no mínimo um pouco de conhecimento para que o Espírito utilize aquele mínimo conhecimento para convencer as pessoas através da pregação do Evangelho. E principalmente o estudo da Bíblia é importante para quê? Para se evitar extremismos, para se evitar heresias, enganos, falsos ensinos que aí estão. E a pessoa que não examina a palavra, já dizia no Velho Testamento, é destruída. Exatamente. Alguns dizem que o estudo é perigoso porque a letra mata. Uma tática para fugir do ensinamento da Bíblia é citar 2 Coríntios 3,6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas o contexto mostra que a letra representa a antiga aliança e o Espírito a mensagem do Novo Testamento. Devemos estudar para ter a vida. Então, veja, a interpretação desse texto, que é feita pelo senso comum, vamos dizer assim, pelos cristãos que talvez não examinem muito a palavra, é de que a letra é o texto, é o versículo. Mas se a gente for pensar assim, então quer dizer que a gente nem deve ler a palavra de Deus, porque também está ali a letra. Então não é nesse sentido a letra tem a ver com a questão da letra da lei do Antigo Testamento, que matava, viviam os judeus israelitas na época, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E agora no Novo Testamento não tem mais isso, é por intermédio do amor. Chegou a mulher adúltera diante de Jesus. Os fariseus queriam o quê? Apedrejá-la, ou que ela passasse pelo processo de lapidação. Só que Jesus disse: quem não tem pecados atire a primeira pedra. E disse: vai, não peques mais. Ou seja, Jesus não foi favorável ali à pena capital do adultério dela de apedrejamento. Jesus não foi favorável, e sim deu uma nova chance. E bem como Jesus ali falou sobre a hipocrisia dos fariseus, porque muitos deles eram adúlteros. Quem na realidade era para ser apedrejado eram eles. Se a mulher era para ser, eles também eram. Por isso que ele disse: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E também uma outra coisa a ser dita: aquela mulher ainda não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus. E a partir que conheceu, ela virou uma seguidora de Cristo. E possivelmente foi uma das anunciadoras, ou uma daquelas que anunciou a ressurreição de Cristo para os apóstolos.
Então tudo isso tem que ser analisado. No Novo Testamento não tem mais exatamente a letra da lei. Matou, roubou, tem que ser morto. Existe uma outra configuração. E a lei não é para os que estão salvos em Cristo Jesus, que não tem mais nenhuma condenação, e sim para os ímpios, transgressores. Eu não quero me adentrar muito nesse tema, porque foge até aqui do que a gente está propondo e vai demorar muito. Mas é muito interessante você meditar nesse sentido. Muitos desestimulam o estudo para manter seu poder sobre os leigos, sobre os ignorantes, sobre as pessoas que não têm conhecimentos, incautos. Os sacerdotes e fariseus na época de Jesus desprezavam as pessoas comuns. João 7,49. E muitos pastores usam seus próprios diplomas e títulos para manter suas posições de superioridade. E muitas ovelhas se contentam com a própria ignorância, exaltando seus líderes, honrando. Recentemente até vi uma dessas celebridades do mundo gospel, dava para entender, estava fazendo culto mais para a criatura do que para o Criador, mais para a sua amiguinha, que é também uma dessas conhecidas do mundo gospel, do que para o Senhor. E o povo aplaude aquilo achando que aquilo é divino, é do Senhor. O culto a Deus é um culto racional e deve ser em espírito e em verdade, e não deve ser adoração para o homem ou ao homem, mas sim ao Senhor. Então, veja bem, você não tendo conhecimento, fica mais fácil de ser enganado, ser destruído, você fica vulnerável a uma série de problemáticas, não só no âmbito espiritual, até na própria convivência social. É necessário sim ter no mínimo conhecimento. Inclusive, eu como vivi isto, lá em meados de 2005, 2006, eu escutava de muitos irmãos dizerem que você não podia estudar porque estudar é pecado, era canseira e enfado da carne, só porque Salomão falou e Jesus vai vir. Então não adianta ter estudos, não adianta ter isso, ter aquilo. Mas veja bem, o que fala lá em Eclesiastes 12, 14? Diz assim: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, eu muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda a terra, ou a toda obra, até o que há encoberto, quer seja bom ou mal. O que está dizendo nesse texto? É erro você estudar? Ou é canseira da carne? Não. Se você temer a Deus, os seus estudos não são canseira da carne. Se você fazer por onde, se você guardar os mandamentos de Deus, teu estudo, teus livros, inclusive tem gente que combate o estudo e até mesmo os livros, mas por arrogância mesmo, porque senão não poderia nem estar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é um compêndio de livros, são 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Velho, isso na Bíblia protestante, porque se for na católica tem 46 no Velho Testamento, perfazendo 73 ao total. Então a ignorância é tamanha e a interpretação do texto é totalmente fora do seu contexto. Mas Jesus não quer que seus seguidores sejam ignorantes, pois ele diz: conhecereis a verdade vos o que? Libertará. João 8,32. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. A fé vem pela pregação e a pregação por quê? Pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. E para complementar essa, Oséias 4,6, e diz isso: meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, tudo isso que tu falaste, né?
Verdade. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, Hebreus 5:12. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Tiago 1, 21, 25, falando aqui da questão exatamente de buscar, de se informar. As Escrituras servem para nos ensinar, nos habilitar para toda obra, como fala também 2 Timóteo 3, 16, 17. Então devemos estudar a palavra de Deus, sim, com diligência, com cuidado. Inclusive é uma recomendação do salmista no Salmo 1: meditai na lei do Senhor de dia e de noite. Eu não entendo o tamanho, às vezes, da ignorância das pessoas. Não adianta estudar, teologia é coisa do capeta. Ora, tel quer dizer Deus, logia, estudo de Deus. Se a pessoa vai se desviar, ou se a pessoa vai se afastar, melhor dizendo, da palavra ao ter mais conhecimento, o problema é dela. Mas o estudo em si, ele não deveria, ou ele não deve, de maneira alguma, corromper a pessoa. Se a pessoa tiver o Espírito de Deus, vai acrescentar ainda mais para ele ser um apologeta da palavra do Senhor, um defensor. Então, mais estudo, melhor tem uma compreensão nas coisas de Deus. De fato, se dizima as desavenças, os conflitos, as arrogâncias extremistas, as picuinhas. Quanto mais se enche de conhecimento, quanto mais a pessoa, o indivíduo tem conhecimento, seja para tudo, mas principalmente no âmbito espiritual, mais ele é liberto de todas as amarras da arrogância, ignorância, fazer exatamente exaltação com isso. Então, você não pode se gabar ou ter basófia, exaltação com isso aí. No entanto, não é porque ele está querendo se aparecer, ou ele é exaltado, como diz no popular. Não, vai depender de cada um. Eu quero fazer um comentário sobre isso também, que é bem importante, porque assim, essa questão de estudar a Bíblia, né, que tantos falam que qualquer tipo de estudo, não seria só a Bíblia, que muitas vezes a pessoa busca conhecimento, enfim, em outras áreas, muitas vezes a pessoa não é bem vista, parece assim que a pessoa quer se aparecer, como tu disse, ou quer se afastar de Deus. A gente tem que buscar o conhecimento, tá? E, claro, nunca se afastar do Senhor, sempre, né, ter esta fé, ter o lado da fé junto, né? Porque Jesus Cristo é o nosso mestre, né? Nós que conhecemos o Senhor, nós que somos dele, ele é nosso mestre, nós temos que seguir o ensinamento dele. E ele, quando era criança, tem aquela passagem na Bíblia, que ele havia assumido, saído de perto dos pais, e encontraram ele, os pais dele, né, a Maria e José, encontraram ele, e não me lembro que idade ele tinha, acho que uns 12 anos, ele era uma criança, e ele estava o quê? Ele estava conversando com os doutores das leis. O que seriam os doutores das leis? São pessoas ali que já tinham a sua instrução, já eram pessoas, vamos dizer assim, formadas, que tinham sua carreira. Então vejam a sabedoria de Jesus. Ele estava ali conversando, ele estava ali, ele já tinha, né, demonstra, ao meu ver, que ele era dotado de ensinamento, de sabedoria, não até só... porque era a cultura, o costume dos judeus, a criança já com 12 anos está aprendendo, passar por um processo chamado Bat Mitzvah, que a pessoa já tinha, inclusive, aprendendo. Já até poderia ser mais tarde, já adulta, né? Acho que é com 14 anos, me parece, 12 a 14 anos. Mas Jesus, ele não só era espiritual e sabia das coisas do reino, como também, eu acredito que ele estudou física, estudou química, o que tinha de estudo na época. Assim como o apóstolo Paulo, tinha todo o conhecimento, ele instrução não era, exato, ele não por era, Gamaliel. Ele era
sábio em tudo. E Deus quer que nós sejamos sábios. Deus não quer o seu povo ignorante. Nós temos que querer o melhor. Nós somos filhos dele. Então Deus tem toda a sabedoria para nos dar. E em Tiago mesmo diz que aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer minhas orações, eu sempre peço a sabedoria do alto. Sempre. Eu digo, Pai, me dá a sabedoria do céu. Não que eu não tenha que buscar a sabedoria do homem nas coisas também, né? Na que a gente tem que saber, no aprendizado, enfim. Mas eu quero a sabedoria do céu. E referente à Bíblia, o que eu penso é o seguinte: a Bíblia, ela não é, logicamente, um livro qualquer, né? Para uns teólogos, tal, pode ser um livro histórico. Mas para nós que cremos, nós sabemos que Deus fala conosco através da palavra dele. Ela tem vida para nos dar. Então, se você, por exemplo, precisa de uma mensagem do Pai, está agoniado, você vai pegar a sua Bíblia, você vai pedir, Senhor, fala comigo, pela minha fé eu vou abrir e Deus vai me dar uma palavra que vai me confortar. Isso é espiritual. Então nós temos que buscar sim a instrução do Espírito Santo, porque senão nós vamos ser demasiadamente incrédulos. Se eu começar a ler a Bíblia com os olhos naturais, né, muitas coisas realmente eu não vou entender, né? Exato. Agora, se eu buscar ler e pedir Espírito Santo, que é conselheiro, consolador, me instrua, as coisas vão começar a se clarear para mim. Né? Então nós temos que buscar esse entendimento. E existe também outras coisas, no mínimo uns 2 fatores na questão, inclusive, de ler a palavra. A primeira coisa é a questão da interpretação, e a segunda, a pessoa não saber nem o significado da palavra. Nós estávamos falando aí de jactancioso, acho que agora eu falei certo. A pessoa tem que procurar no dicionário o que quer dizer, porque também tem uma falha, a própria tradução, vamos dizer, da Bíblia, que está na norma culta por demais. Por que não coloca lá simplesmente a palavra exaltado? A pessoa vai entender. Aí tem que colocar, não, vós jactanciais, e coloca lá no... São palavras difíceis, como dizem. Aparece às vezes a palavra lá em Salmos, cela. O que é cela? Então a pessoa não sabe aquilo. Enfim, uma vez inclusive sobre a questão até do amém, teve gente que, eu ouvi isso pregando, que amém quer dizer, você dizer fim. Não, o amém quer dizer assim seja. E o pregador pregou aquilo ali, porque porque ele via todo mundo dizendo amém, amém, diga amém, igreja. Quer dizer fim. Não, é assim seja. Então a gente não pode interpretar as coisas, ser humilde, reconhecer que precisa de conhecimento. Eu não sei tudo, eu não sou doutor de nada, mas eu procuro me informar, estar atento a tudo, para estar falando bem. Inclusive a gente vê cada coisa, né? Claro que sem ofender, mas é uma coisa até meio que cômica. Você, em igreja, a gente não sabe falar direito o português e quer temar contigo sobre questão de interpretação bíblica. A pessoa não sabe falar nem próximo direito, falar póstimo, etc. E tantos outros erros, né? Então, vai ler às vezes a palavra errada. Não é para criticar, para humilhar, mas é só para perceber que já no mínimo se erra. Imagina no todo, no complexo, para entender a palavra. Não é muito fácil. Tem que buscar, tem que, claro, orar a Deus também é muito importante para ter sabedoria nesse sentido, eu diria do Espírito Santo, mas é necessário ter também no mínimo conhecimento da própria língua, do idioma. E até recomendo que busque Bíblias que não esteja muito na norma culta, esteja ali na coloquial, ou se não coloquial muito chula, mas que dê para compreender melhor. Existem Bíblias, inclusive traduções. Tem, a nova tradução agora é bem de linguagem fácil. E linguagem fácil, sim. Que de vez de estar lá Nércio, nas virgens nécias ou virgens prudentes, está a palavra louca, que é a mesma coisa, é sinônimo. Ajuda, facilita para o povo
entender. Então, falamos um pouquinho. É claro que esse tema é uma fonte inesgotável, tem muita coisa para estar falando sobre isso. Não iria em 20, 30 minutos nós esgotar isso, mas é interessante para a gente falar sobre isso, para a gente ser humilde, inclusive. Eu não sei muitas coisas, mas eu vou lá procurar para saber alguma coisa. E é o que a maioria deveria fazer. Então, esse foi o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia. Até passamos um pouco do tempo. Vamos ver se a gente já faz a oração direta ou canta mais um hino aí. Vamos Toco mais um hino, colocar cantar não mais dá. um hino e depois Não precisa ser o hino até o final, né? Só um trecho. E depois a gente já vem com a oração e encerramento, desfecho do programa. O programa Celebrai a Vida, Cristo te convida. Estamos então para a parte finaleira, onde a gente vai orar ao Senhor, dar os últimos recados. Se a Isabel tem recados para dar, ou tem comentários para ler, quero saudações. Agradecer, né, a presença de cada um que esteve aqui, pedir para vocês continuarem compartilhando, né? Agradecer a presença da Sandra, que ela de Não Me Toque, né, Sandra Gaúcha também, da minha mãe e de todas as outras pessoas que estão assistindo, mas não deixaram mensagem. Muito obrigada. Então vamos para a oração, para encerrar mais um programa Celebrai a Vida. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui, por graça de Ti, em nome de Jesus. Abençoa cada um que esteve conosco nesse programa, levando a paz, a Tua bênção, cura, libertação, a vitória que cada um necessite. O Senhor é conhecedor de tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa esse programa, que possa ser um canal de bênção para pessoas, para vidas serem recuperadas, abençoadas, salvas e libertas pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim nós te pedimos e te agradecemos, certo da Tua resposta. Amém e amém. Amém, Jesus. Então foi mais um programa Celebrai a Vida, todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas até as 16 horas, ou seja, às 2 horas da tarde até as 4, 2 horas aqui. Programa que traz as mensagens do Evangelho e também alguma coisa, curiosidade do mundo secular ou dicas também. Abraço. Fique e com Deus. Até a próxima. Tchau. Ok, um hino para encerrar. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.